Como a Índia conseguiu acabar com o costume antigo de queimar viúvas vivas na fogueira? Lord William Bentinck, 1774 a 1839, proibiu sete em 1829, mas seu decreto seria atenuado posteriormente. Em dezembro de 1829, o primeiro governador-geral da Índia sob domínio britânico, Lord William Bentinck, proibiu o sati, a antiga prática hindu que levava as viúvas a se imolar na mira funerária do marido. Bentinck, que na época era governador de Bengala, no norte da Índia, buscou a opinião de 49 oficiais superiores do exército e de 5 juízes, e se convenceu de que havia chegado a hora de limpar uma mancha horrível sobre o regime britânico. Seu decreto afirma que o sati era revoltante para os sentimentos da natureza humana e chocava muitos hindus, além de ser ilegal e perverso. Dizia ainda que as pessoas condenadas por auxiliar e incentivar que uma viúva hindu fosse queimada viva fosse o sacrifício voluntário da parte dela ou não, seriam acusados de homicídio culposo. O decreto dava aos tribunais o poder de impor pena de morte às pessoas condenadas pelo uso da força ou por ajudarem a queimar viva uma viúva que tivesse sido inebriada e não pudesse exercer sua livre vontade. A lei de Bentinck era ainda mais rigorosa que uma forma mais gradual de erradicar a prática sugerida pelos principais reformistas indianos que faziam campanha contra o sati. Após a legislação, 300 eminentes hindus liderados pelo Raja Rammohun Roy agradeceram a Bentinck por nos resgatar para sempre do estigma atribuído até então à nossa personalidade como assassinos deliberados de mulheres. Já os hindus ortodoxos recuaram e apresentaram uma petição a Bentinck. Citando acadêmicos e escritores, eles questionaram a decisão, afirmando que o sati não era um ato obrigatório com base na religião. Mas Bentinck não cedeu. O signatário da petição foi ao Conselho Privado, que era o tribunal de última instância das colônias britânicas, e em 1832 o Conselho manteve a regulamentação, afirmando que o sati era uma flagrante ofensa contra a sociedade. Quadro do explorador francês Pierre Sonnerat, 1748 a 1814, retrata o costume do sati na Índia. A combatividade declarada da regulamentação de 1829 talvez tenha sido o único caso ao longo de 190 anos de regime colonial britânico em que uma legislação social foi outorgada sem oferecer nenhuma concessão aos sentimentos ortodoxos, afirma Manoy Smith, autor do livro Caste Pride, Orgulho de Casta, em tradução livre, no qual analisa a história legal das castas da Índia. Mita também escreve que muitos antes de Gandhi notoriamente impor uma pressão moral ao Império Britânico, Bentinck exerceu a mesma força contra os preconceitos de casta e gênero intrínsecos ao sati, ao criminalizar este costume nativo que tanto havia corroído o colonizado. O colonizador ganhou um ponto moral, afirmou o autor. Mas a lei de Bentinck seria atenuada em 1837 por outro britânico, Thomas Macaulay, autor do Código Penal indiano. No texto de Macaulay, se alguém pudesse provar que ter acendido a pira por investigação da viúva, poderia ser absolvido. Em uma anotação, ele afirmou que as mulheres que se queimam vivas poderiam ser motivadas por forte senso de dever religioso, às vezes por um forte senso de honra. Mita descobriu que a posição compreensiva de Macaulay sobre o sati ecoava o pensamento dos governadores britânicos décadas depois da proibição.
Ele escreve que a anotação dele reapareceu após a revolta de 1857, quando os soldados hindus e muçulmanos que serviram na Companhia Britânica das Índias Ocidentais, também conhecidos como Sipais, se rebelaram contra a companhia. Eles temiam que os cartuchos das armas pudessem ter sido engraxados com gordura animal proibida por suas religiões. A regulamentação mais branda que entrou para o código se encaixava na estratégia colonial de apaziguar os hindus de altas castas que haviam desempenhado um papel importante na rebelião. Mãos em memória das mulheres que cometeram sati nas paredes de um forte de Rajastão, norte da Índia. A regulamentação de 1862 revogou a disposição penais que declarava o sati passivo de condenação por homicídio culposo e impunham a pena de morte no caso de agravantes. Ela também permitiu que os acusados alegassem que a vítima havia consentido acabar com sua vida no funeral do marido para que o caso fosse considerado suicídio e não assassinato. Mita relata que a atenuação da regra do sati foi uma resposta a reclamações latentes contra a legislação social. Essa legislação incluía a proibição do sati, uma lei de 1850 que concedia aos párias e aos hindus que abandonassem sua religião o direito de herdar a propriedade da família e uma lei de 1856 que permitia que todas as viúvas se casassem novamente. Mas o motivo imediato que levou à atenuação da lei foi a indignação entre os soldados hindus das castas mais altas, que ficaram furiosos com os relatos de que os cartuchos haviam sido engraxados com gordura de vaca. Com isso, o sati, que era considerado assassinato desde 1829, passou a ser considerado suicídio em 1862. Embora fosse menos comum desde 1829, o sati continuava a ser valorizado e reverenciado em certas partes da Índia, especialmente entre as castas mais altas, afirma Mita. Um caso curioso ocorreu em 1913, quando o advogado e político Motilal Nehru, que havia encontrado para o Congresso Nacional Indiano e viria a ter um papel importante na campanha pela independência da Índia, compareceu a um tribunal em Uttar Pradesh, no norte da Índia, para defender 6 homens de castas superiores em um caso de sati. O advogado e político Motilal Nehru, 1861 a 1931, pai do primeiro-ministro indiano Jawaharlal Nehru, o primeiro do país logo após a independência, defendeu um grupo de homens acusados de sati em 1913. Os homens alegavam que a pira havia ascendido milagrosamente devido à absoluta devoção da viúva, mas os juízes registraram a teoria de intervenção divina. Eles censuraram a dissimulação e declararam os homens culpados por incitação ao suicídio. 2 deles foram condenados à prisão por 4 anos. A reviravolta final da história do sati só aconteceu mais de 70 anos depois. Em 1987, o governo, liderado por Rajiv Gandhi, bisneto de Motilal Nehru, promulgou uma lei criminalizando pela primeira vez a glorificação da prática. As pessoas que apanhassem, justificassem ou propagassem o sati poderiam ser punidas com 7 anos de prisão. A lei também elevou a prática ao homicídio e reintroduziu a pena de morte para quem a incentivasse. Essa mudança foi adotada após a indignação geral com o último caso relatado de sati na Índia, envolvendo uma noiva adolescente chamada Rup Kanwar, em uma pequena aldeia do estado de Rajastão, no norte do país. Segundo Mita, foi o 41 caso de sati registrado oficialmente após a independência da Índia em 1947. O preâmbulo da lei de Rajiv Gandhi foi emprestado do decreto de Beijing
Paramita foi uma homenagem prestada ainda que involuntariamente por um país descolonizado ao seu antigo colonizador.